Ele é o presidente. Tá certo. Eu vou me dispor com ele, não. Deixa eu passar aqui, enquanto isso. Por que nós não estamos indo para frente? Vamos lá, vai na vala. Ok. Bom dia de novo. Bom dia. Vamos ver vocês. Eu acho esse assunto de hoje, todos os assuntos, parte do que nós vamos falar de um monte de coisa, porque vocês sabem que eu gosto de conversar, né? O bom é que eu gosto de conversar. E parte do que o Pedro estava falando, eu vou cobrir algumas coisas do que o Pedro falou aqui, mas o nosso grupo não é um grupo de negócios, como negócios. Ele é um grupo de negócios através das pessoas, através do relacionamento. E é isso que a gente tem que entender. Primeiro a gente fica de bem, a gente tem que conhecer as pessoas. E conhecendo as pessoas, a gente faz negócio. E essa palestra de hoje, eu tenho certeza que vocês já viram 10 vezes, mas é bom lembrar. Nós estamos com muita informação e a gente se esquece. E é muito bom lembrar sobre planejamento. E quando nós pensamos, fiquem comigo, quando nós pensamos em falar de planejamento, nós pensamos em fazer uma palestra de planejamento. Falar de planejamento 2024, está na hora. E daqui a pouco nós vamos falar por que nós decidimos fazer agora também. E aí eu fiquei pensando e falei assim, falar de planejamento é muito lugar comum, porque a gente senta aqui, vamos falar de planejamento, todo mundo aqui sabe o que é isso. Porque o mais importante do planejamento não é o planejamento, mas sim o que está por trás do planejamento. Por quê? Porque a maioria dos planejamentos falham pelo que está por trás do planejamento. Se nós olharmos para os nossos planejamentos, inclusive, gente, eu vou fazer um monte de confissão aqui. Eu trouxe algumas coisinhas para a gente fazer, que nós não vamos ter tempo. Mas uma das coisas que nós podíamos fazer agora, e você pode fazer em 32 segundos, pensa no monte de coisa que você planejou para 2023 e que ainda não deu certo e que você já está começando a achar que não vai dar certo. Você se lembrou de algum? Quem lembrou de um? Gente, ninguém lembrou? Quem lembrou de um que você falou, eu planejei e não deu certo? Vamos ver, levanta a mão. Não, pessoal, você sabe, tem um texto bíblico que diz assim, que se você quiser ser curado, você tem que confessar os seus pecados. Então confesse o seu pecado. Você fez um planejamento, você falou assim, esse ano vou fazer tal coisa. E você não fez até agora e está com cara de que não vai fazer. Levanta a mão. Melhorou. Não, vocês acham que isso é brincadeira, mas isso não é. Isso é sério, porque você tem que começar a olhar nessa palestra de planejamento que faz parte, e eu falando assim, eu já vou pulando, tá? Aí vai dar mais tempo. Você tem que fazer você precisa fazer esse olhar para dentro de você, para você dizer assim, escuta, está na hora de eu tomar jeito, para não dizer outra coisa, e começar a ser mais sério com meus planejamentos. Aí eu falei assim, vamos fazer uma outra coisa, destino e determinação. Existe destino? Vamos falar aqui um pouquinho, e aqui é o lugar para você falar isso. Existe determinação? A vida te determinou, é assim que é? Vamos desmistificar esse negócio. Se eu planejar, vai dar certo? E se eu não planejar, vai dar certo? É isso que eu quero conversar com vocês. Então, eu não queria fazer uma palestra assim, vamos aqui 5 passos do planejamento. Primeiro, nós definimos os objetivos. Depois, nós fazemos tal coisa. Pelo amor de Deus, sério que vocês iam ver aqui? Aí, quando chegou no meio da semana, daqui a pouco eu conto essa história para você, que eu vou contar, né? Por que nós vamos fazer? Daqui a pouco eu conto a história do meio da semana. Por que nós vamos fazer? Antigamente, muito antigamente, todas as minhas coisas estão ficando meio velhas, eu vou parar de contar, mas antigamente, quando chegava nessa época, a gente fazia um negócio chamado Fall Plan. Fall Plan é o plano do outono. A maioria das multinacionais fazem o plano agora, o plano do ano que vem, mas não é só por conta do pessoal das Américas, que está no Fall, porque agora a América está no Fall, que é o outono. Mas também a Europa faz também agora. Então, em teoria, os locais de grandes negócios estão fazendo o plano do próximo ano agora. Porque esse ano aqui, meus amigos, esse ano aqui é ladeira abaixo.
é ladeira abaixo. Então é hora da gente começar a pensar o próximo ano. E não me venha fazer aquele plano de novo do regime, Viviane, de falar assim, agora eu vou fazer dieta no dia 29 de dezembro. E vai para a festa do Réveillon e ganha 3 quilos. Até quando você se lembra do planejamento da dieta que você fez no dia 29 de dezembro? Até que dia você se lembra dele? 8. Não, é verdade ou não é? Só que o triste, não, mas o triste não é isso, o triste não é isso. O triste é que isso acontece com meus outros planejamentos também. Eu faço isso com outros planejamentos que são sérios. É que eu não percebo porque eu faço de conta que por um sistema de proteção eu quero esquecer deles. Mas se eu fosse confessá-los, eu diria assim, eu planejei tal coisa, eu planejei fazer uma pós-graduação. Só para vocês terem uma ideia, eu defendi uma tese de mestrado uma semana antes de eu completar 60 anos. Faz tempo, hein? Não, e faz tempo. Mas esse é o Pedro. E faz tempo. Não, mas o que eu quero dizer para vocês, sempre é tempo de você fazer, mas você tem que planejar e fazer. Bom, então por que agora? Porque nós estamos no Fall Plan. O momento de pensar 2024 é hoje, tá? Porque muitos planejamentos não dão resultado. Aqui eu fiquei pensando, por que não dá? Por causa dessa frase, pega essa frase, porque nós dizemos estar planejando ou termos planejado que na verdade nós nunca pensamos de fato de fazer. Ou seja, nós mentimos para nós mesmos, aquilo não está dentro de mim, é mentira. Desculpa. Mas está na hora, gente. Esse é o gap. O gap vai fazer a gente sair daqui e falar assim, eu não vou fazer mais essa besteira comigo. Porque tem uma coisa, mentir para os outros ainda vai. Agora, mentir para você mesmo, tenha dó. Porque também, quando a gente planeja, a gente não contingencia o que você precisa para executar. Porque esse negócio de planejar, existe uma técnica, que nós vamos tentar aprender aqui. Planejar como? Agora deixa eu fazer aqui a sessão do meu coração. Aí esse dia aí correu aí falando assim, mas lá o gap, fica aquelas palestras, a gente queria fazer mesmo, era negócio, não sei o que lá e tal, porque negócio, agora eu contratei uma mentoria, contratei não sei o quê. Gente, desculpa, você precisa saber o que você está comprando, você precisa saber o que você está acreditando, porque a maior transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você que produz o seu resultado, não são os outros. E esse negócio de você ficar fazendo coisas repetitivas que você não sabe por que você está fazendo, não vai para lugar nenhum. Veja só, teve um rapaz, que eu já contei uma história dessa para vocês, que veio falar comigo porque ele tinha feito uma mentoria, ele tinha pago um bom dinheiro nessa mentoria. Mas um bom dinheiro que eu digo era um bom dinheiro. Bom dinheiro. E ele falou assim, ao final dessa mentoria eu achei que eu podia voar, de tão assim que eu estava. E eu fui para cima. E quando eu estava no meio eu descobri que eu não tinha asa. Muito de nós acontece isso. Então, planejamento, você tem que saber por que você está fazendo para você não dar um salto no escuro. Porque senão você dá um salto no escuro, a hora que você vê, você é bombado para fazer as coisas que você começa a fazer e depois descobre que você não tem lastro. Então, nós vamos dar uma paradinha. Mas pela cara de vocês eu já sei a resposta, mas eu decidi colocar aqui. Nós podemos fazer essa conversa de duas formas. Nós podemos fazer um planejamento 2024 tradicional, objetivos, metas, não sei o quê, ou nós podemos continuar conversando sobre a vida e o que está por trás do planejamento. O que vocês querem fazer? Vamos falar da vida? Vamos falar da vida. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para nós. Eu podia apostar em vocês, eu apostaria em vocês. Então, esse daqui eu vou pular. O Pedro detesta quando eu faço isso. Não, senhor. Esse aqui foi planejado. Primeira coisa que antecede o planejamento. Quem é você? Essa foi a nossa primeira palestra do GAP. Quem é você?
Para você planejar, você precisa primeiro olhar para você, fazer aquela reunião com você e dizer: quem sou eu? Essa é a primeira coisa que você tem que... A segunda coisa é, o que é que você quer? Nós vamos falar um pouco disso. E que caminho você quer seguir? Você tem que, primeiro, para você planejar, você tem que ser honesto com isso. Você tem que ser honesto com isso. No primeiro item, nós temos que olhar das pechas que as figuras de autoridade colocaram na nossa cabeça e falaram assim: você vai ser advogado, você vai ser não sei o quê. Ontem eu fiquei sabendo de uma história de uma criança que estava indo ao psiquiatra por conta de uma questão escolar, e a questão da criança era meramente de a criança estar sendo colocada num ambiente em que ela se sentia oprimida. E aí alguém disse assim: experimenta colocar essa criança para fazer tal atividade. A criança hoje é uma assumidade no negócio, porque mudou completamente. Porque alguém disse: essa criança, você vai ser advogado, você vai ser não sei o quê. Quando você quer ser chefe de cozinha, quando você quer ser outra coisa. Então, primeiro, decida o que você quer ser. E o planejamento passa por isso. Não adianta você planejar numa coisa que você nunca vai fazer, porque a sua energia não está ali, a sua atenção não está ali, você não ouve aquilo. Já dizia Benjamin: se você falhar em planejar, você já falhou. De fato, você já falhou. Ficou pequenininho, eu sei, mas eu quero trazer esse texto de Eclesiastes para vocês, que eu gosto demais. Esse texto, para mim, ele é visceral. Eu quero ler para vocês, porque ele faz parte dessa questão chamada vida. Vamos ler ele. Ó. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem. Os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm... E por quê? O tempo e o acaso a todos influenciam. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente tem que planejar. E sabendo que existe uma contingência chamada tempo e acaso. Aí você fala: mas se tem tempo e acaso, do que me adianta planejar? Olha, é a primeira premissa: se você planejar, o tempo e o acaso podem influenciar, mas se você não planejar, o que aconteceu com o tempo e o acaso? O que aconteceu? Já influenciou, já foi, tá? Lembra desse cara? O que aconteceu com esse cara? Quem lembra dele? Quem lembra desse? Quem lembra desse? Essa história do Madoff, eu já recomendei para vocês, assistam no Netflix, é uma coisa tremenda. E aqui, esses caras foram o seguinte, foi planejamento, foi tempo, acaso, planejamento, mas a vida não te dá essa segurança. Certa ocasião, Jesus ensinou, e isso daqui faz parte de uma das nossas reflexões, que os incautos sempre vão mais rápido. Quando você não planeja, você vai mais rápido. Jesus contou uma historinha que era bem legal. Falou assim: tem dois caras construindo uma casa. Um começou a construir em cima da areia e o outro construiu em cima da rocha. Era no mesmo lugar. E todo dia, aqui é grifo meu, não está escrito isso lá não, tá? Todo dia o cara que estava construindo na areia passava e a casa dele estava subindo, já estava na laje. Não tinha laje, tá? Mas só para poder dar uma figura aqui. E o outro cara estava cavando. Então veja, a casa dele estava na laje e o outro cara estava dentro de um buraco. Aí todo mundo olhava e falava assim: pô, ó a casa do cara. Presta atenção porque eu estou dizendo, porque essa é a vida. Muitas das vezes os nossos planejamentos, eu não olho a sustentabilidade, eu olho o que é que estão pensando de mim fazendo uma casa. E aí o cara fez a casa, e o outro estava no alicerce ainda, cheio de terra, cavando. E aí o tempo passou. O tempo passou, e o que aconteceu? A casa do outro cara caiu. O que prova que os incautos que não planejam, eles vão mais rápido. E às vezes ele ainda dá tchauzinho para você ainda. Uma Captur preta com o final 75. Vai chegar um caminhão aqui, Betinho. Ok? Então, é importante a gente entender que nem sempre
não planejar, a gente vai mais rápido. Teve um outro texto, e esse texto eu quero que vocês fiquem comigo, não vão embora. Qual de vocês, isso foi Jesus que ensinou há 2000 anos atrás, é engraçado a gente falar isso, porque eu gosto de falar isso em planejamento de empresa mesmo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, o que esse cara quer construir? Uma torre. Ele já sabe o que ele quer? Já. Ele já tem o objetivo? Esse é um dos primeiros passos, eu quero construir uma torre. Qual que quiser construir uma torre, primeiro, não calcula o preço para ver se tem dinheiro. O que ele está fazendo, hein? O que ele está fazendo? Isso daí chama em negócios, vocês que são homens de negócios, chama-se business case. Business case. Eu estou com um caso agora nos Estados Unidos, com um business case, que eu não sei quantas páginas tem. E estamos dizendo assim, a gente tem até o mínimo detalhe de quanto vai ser gasto em qualquer coisa, até a troca da máquina que vai ser feita daqui 18 meses, está no business case, quanto eu vou gastar. Eu tenho que saber quanto eu vou gastar, para eu saber qual que vai ser o aporte necessário para aquilo ali, e de onde vai ser, isso é planejamento. E não for capaz de terminá-lo, os que viram vão rir dele, dizendo, o cara começou aí, o cara não planejou. E é assim, gente, é assim que a vida acontece. Quando você não planeja, todo mundo olha para você e fala, aí, não planejou? Ó, onde você está até agora. E aí a mesma coisa do rei, tá bom? O que prova o Mike Tyson, o que prova todo mundo, é que a vida, a gente não vive no piloto automático. E eu tirei o piloto automático, porque o piloto automático foi muito velho. Não tem mais piloto automático. Os carros mais novos têm agora a chamada Driver Assistance, que é muito melhor do que piloto automático. Que aí ele freia, ele acelera, ele vê o cara que está do lado, etc. A vida não tem piloto automático. Ou você planeja e gerencia, ou então vai dar problema. Não tem piloto automático. Quando você tem uma empresa, quais são os planejamentos essenciais? O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Você tem que fazer isso, você tem que ter isso. E entenda que isso não é burocracia. Mas antes de começar, e para nós aqui, que nós temos empresas pequenas e médias, porque nós temos empresas pequenas e médias, tem um negócio chamado planejamento pessoal. Por que eu estou falando das empresas pequenas e médias? Porque o planejamento pessoal, ele está muito intrínseco ao planejamento empresarial quando você tem uma empresa pequena ou uma empresa média. Se você tem uma multinacional, é um outro sistema de gestão, aí as questões pessoais não estão tão diretamente relacionadas, Mas quando você tem uma empresa pequena ou média, elas estão diretamente relacionadas. E ela relaciona porque você chega em casa trazendo o seu crachá, você chega em casa trazendo no seu rosto o que aconteceu na empresa, o que está acontecendo, e a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu cachorro, o seu gato percebe que está tudo bem, ele já sabe, dependendo de como você chega, o cachorro nem chega para coçar, né? Então existe um negócio chamado congruência. Ou seja, o seu planejamento pessoal tem que ser congruente com o seu planejamento empresarial. Como assim? Fácil. E eu vou contar a história, eu vou mudar os locais para vocês não fazerem associação. Vocês chegam, o Altair está nos visitando hoje, tá? O Altair chegou. O Altair é meu amigo de longa data, ele veio aqui só para me surpreender. Aí o Altair chega aqui e fala assim, chega na casa dele e fala, é a seguinte, morzão, estou com um negócio bom lá em Roraima. Ó, coisa boa, daqui um mês nós vamos mudar para Roraima. O que você acha que a Léa vai falar para ele? Democracia é isso, né? O que aconteceu? Não tem congruência, você entendeu? Isso nunca aconteceu com ninguém? Vocês nunca ouviram essa história? Vocês nunca ouviram a história do cara que viaja muito e tal? Gente,
Isso aqui é importante. Então, quando você planeja, você tem que entender a congruência. Então, planejamento tem que ser congruente. E a congruência, muitas vezes, ela é negociada. Ela não é imposta. Então, o que eu quero dizer é que muitas das vezes, você olhando não tem congruência, mas você negociando, você cria congruência. Você cria harmonia. Congruência é harmonia. Congruência é pontos comuns. Tudo bem até agora? Oh, que bom. Respirando. Existem 5 tipos de pessoas. Esses 5 tipos de pessoas são com os que nós convivemos. São esses 5. Tá bom? Vocês já leram? Já, legal. Tem aquela última ali. E tem aquelas pessoas que não sabem nem mesmo do que foi que aconteceu. E por que planejamento é importante? Por que planejamento é importante? Porque daqui a pouco nós vamos ver um outro texto de Provérbios que diz assim que o lugar que nós vamos chama-se sepultura. Daqui a pouco nós vamos. E eu sempre gostei desse poema desse cara. E um dia eu disse o seguinte: eu jamais na minha vida quereria dizer o que esse cara falou. Quem já conhece esse poema? Vocês conhecem esse poema? É um cara que diz assim: se eu pudesse viver novamente. Eu não vou, vocês não vão ler, mas é só para vocês saberem. Depois vocês leem em casa, tá? Pega só o nome dele. Ele fala de tudo aquilo que ele não fez. Aí eu penso, lógico que ele não foi na reunião do GAP. Se tivesse vindo, teria vindo na aula de planejamento, teria aprendido a planejar e teria feito tudo que estava com vontade, não é verdade? Olha lá o que ele fala: ó, se eu pudesse viver novamente, eu cometeria mais erro. Meu, erro você não precisa ficar com vontade de cometer, não. Erro você pode deixar, que caca a gente faz mesmo quando a gente não quer, não é verdade? E a gente nem conta para ninguém a metade daquelas que a gente fez que a gente não quer que saiba. Aí ele começa a dizer do que ele não viveu. Agora, pessoal, o que eu falei que parte dessa conversa nossa chamaria reflexão. Esse cara está sozinho? Está sozinho? Não, está não. Muitos de nós não está vivendo a vida que deveríamos viver. Sabe por quê? Porque a gente não parou para pensar na vida que eu queria estar vivendo. Quando eu fiz 50 anos, a minha filha decidiu fazer uma festa. Aí ela falou assim: pai, nesses 50 anos, o que o senhor tem para dizer? Eu falei: se eu morrer, o dia que eu morrer, pega meu bolso direito, tira minha lista de to-do e joga fora, que eu não vou precisar mais dela. Mas até lá, é isso daí. Porque eu vou fazer o que eu estou com vontade de fazer. Eu tenho uma listinha de to-do, é o meu planejamento. Aqui, ó, eu vou fazer. E esse daí, então, gente, planeje para você não ter uma história dessa para contar. Eu ia trazer uma historinha aqui o que vocês gostariam que dissesse no seu velório, mas aí eu pensei assim, alguém vai dizer assim: olha, ele está mexendo, aí não vale, né? Mas então, muitas das vezes a gente tem que... Não, mas quando você morre, é importante isso daí, tá? Eclesiastes diz assim, ó: o que te vier à mão para fazer, faça com toda a sua força. Essa é outra lição do planejamento. Quando você planeja, você está pondo a sua energia no seu planejamento? O seu planejamento está tendo todas as suas forças? Ou o seu planejamento foi um item que você fez para poder cumprir tabela daquilo que você fazia? Não, eu estou falando para mim também, tá? Aí, esse texto de Eclesiastes, ele é visceral, é um dos textos que eu mais gosto, porque ele fala assim, ó: pois na sepultura, vírgula, e depois, o que ele diz? Para onde eu acho que você vai. Foi isso que ele falou? Falou: não, porque para a sepultura, vírgula, para onde você vai, o que tem lá? Ele está dizendo lá não tem atividade, não tem nem planejamento, não tem conhecimento,
Não tem sabedoria, não tem cafezinho, não tem pão de queijo, não tem gente para você abraçar e falar assim, rapaz, você aqui de novo, que bom te ver. Não tem. Então faz o seguinte, aproveita hoje, o que te vier à mão para fazer, faça com todas as suas forças. Esse aqui é o padrão de qualidade, não da perfeição, mas da busca pela excelência. O que te vier para te fazer, faça com todas as suas forças. Então, o meu planejamento tem que entender que eu busco nele o que? A excelência. Ah, mas eu não vai dar certo não, porque eu nasci pobre. Quem que é essa pessoa? O que é isso daí? Quem sabe? Quem sabe? Ah, legal. Está vendo? Gap também é cultura. E agora, quem sabe? Oprah. Quem sabe a história dessa mulher? Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês virem a Oprah quando ela era pobre, e ver ela hoje, você não reconhece, viu? Olha, ela melhorou, viu? Melhorou. Esse é um dos casos mais interessantes que a gente tem de sucesso. Mas não é só a Oprah. Nós temos vários outros casos. Inclusive, um dos mais emblemáticos é o Ralph Lauren, que é um dos casos que a gente conhece por conta da roupa. Ou seja, a vida dá oportunidade. O que nós vimos aqui? Dois extremos. Alguém que tinha muito, que teve a oportunidade de muito, acabou sem nada. Por quê? Não controlou, não planejou, não fez o que tinha que fazer. E alguém que não tinha nada. E o que aconteceu com ele? Ficaram milionários. Aquele aquilo ali é um trocadilho, tá bom? Isso daqui é um trocadilho. Essa palavra em inglês é meu, próprio, meu mesmo, on. Que são as iniciais de Oprah Winfrey Network. Ela tem hoje uma rede de televisão. Essa é uma das mulheres mais influentes que se tem, tá bom? Voltando agora vamos lá, isso daqui vocês já viram. Mas é importante. Se você não descobriu uma razão pela qual você morreria, nós precisamos ter o objetivo assim, diz, isso aqui é o que eu quero. Eu vou passar rapidinho porque nós já passamos esse. Mas a mensagem que está por trás disso é muito importante. E esse aqui também eu acho importante. Os 2 dias mais importantes da sua vida. É o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você nasceu. E para que você nasceu é uma brincadeirinha que nós vamos começar agora. Eu deixei uma folha aí para vocês, mas eu não quero que vocês peguem a folha. Se você não tem a folha, fale para mim que eu te dou uma folha. Eu não quero que você pegue a folha por aqui, pegue pelas costas, para você preencher no verso, tá bom? Preencher no verso. E eu vou contar uma historinha para vocês. Passa ela para mim, por favor, enquanto eu conto uma historinha. Quando eu estava falando do meu mestrado, eu conto uma história. Eu fiz um mestrado e aí um dia eu achei assim, poxa, 60 anos, o cara fazendo mestrado, sei tudo esse negócio aqui, né? E aí eu tinha uma aula e o cara perguntou assim, qual é a sua missão de vida? Nesse momento eu não tinha 60 anos ainda, viu, Pedro? Eu estava com 59 anos, 10 meses e alguma coisa. Qual que é a sua missão de vida? Posso dizer para vocês que eu travei? Então, se você travou agora, sinta-se enturmado. Qual é a sua missão de vida? Nós não vamos perder muito tempo fazendo isso. Não, nós não vamos investir muito tempo fazendo agora, porque nós não vamos ter tempo. Você vai levar isso para sua casa, você vai fazer. Mas qual é a sua missão de vida? Se você fosse dizer para alguém por que você está aqui, o que você diria? Eu estou aqui, por que eu estou aqui? Tá bom? Mais um minutinho? Se você não fizer nesse minutinho, não tem problema, você faz em casa. Isso daqui era só para você começar a pensar por que é mesmo que eu estou aqui. Sabe por quê? Um planejamento deriva de quem eu sou.
Um planejamento deriva de quem eu sou. Qual é a sua missão de vida? O que é que te caracteriza? Tá bom? Depois vocês fazem. Porque eu quero... Agora vocês têm uma folha, vocês podem continuar marcando. Segunda parte do planejamento, que está por trás do planejamento, é... Danilo, cadê Danilo? Não veio, né? Danilo não veio. Danilo, eu quero fazer... Ah, que dó. O Danilo foi o que fez esse material de marketing para a gente. Fica aqui minha gratidão. A outra pergunta é, o que é que... Vamos começar. Planejar o quê? Por onde você começa? Planejar o quê? Planejar para quê? A primeira pergunta do planejamento é, o que você realmente quer? E aqui, gente, eu fiquei muito confuso, porque aqui eu queria que junto nós fizéssemos um monte de coisa. Vamos ver se dá. O que é que você realmente quer? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembre-se. A pergunta mais difícil da vida é o que é que você realmente quer. Sabe por quê? Aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer, invariavelmente, quando a criança responde, qual é a nossa reação? A gente? Não, sério. A gente pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Aí a criança responde, o que a gente faz? A gente dá risada. Por quê? De fato, eu sou um ser manipulado e a criança não é. Então, quando eu falo assim, o que é que você realmente quer? A resposta que você me dá é uma resposta o quê? Manipulada. Não, o que é que você realmente quer? Declare a sua independência. Isso daqui não é uma apologia, saia fazendo qualquer coisa. Absolutamente, mas comece a posicionar o que é que você realmente quer. O que é que você realmente quer? Até porque, biblicamente... É assim que a gente começa a ter as coisas de Deus. Conta uma história para vocês. Certa ocasião, Jesus encontrou um cego. E o cego falou para ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus vira para ele e fala assim, o que você quer que eu te faça? Aí eu fico pensando assim, se você encontrasse Jesus hoje, falasse, Jesus, dá uma mãozinha para mim, Jesus faria para você falar assim, o que você quer que eu te faça? E a gente falaria o que para ele? Eu tenho uma lista. Não, é uma coisa só, o que você quer que eu te faça? O que eu quero dizer, a gente não sabe o que a gente quer. Quais são as áreas mais importantes, mais comuns do planejamento? São essas daí. Essa daí é que começa o planejamento, a empresarial. Agora, a empresarial nós vamos tratar aqui do jeito que vocês quiserem. O que Pedro falou é verdade. Se vocês quiserem fazer algum planejamento empresarial e que tiverem dificuldade, a gente pode ajudar vocês em alguma coisa, tá bom? Fora daqui, não precisa ser aqui, porque aqui a gente não tem esse tempo. E aí, essas são as áreas da vida. Mas existe um negócio importante que chama-se a priorização. Quando eu tenho tudo isso daqui, eu vou fazer um planejamento. E eu coloquei isso daí, daqui a pouco eu digo para vocês por quê. Eu vou fazer um planejamento. Eu tenho o financeiro, familiar, relacionamento espiritual, pessoal, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal. Agora estão falando de vida digital, qualquer outro. Você vai planejar, mas 1, 2, 3 tem prioridade. Por quê? Essa curva de Pareto diz o seguinte, 20% da sua prioridade resolve 80% das suas atividades. Então, eu tenho que saber o que é prioridade. Então, quando você olha para o seu planejamento, você tem que dizer, o que é que está matando a minha vida? O que é que está matando? Não sei se vocês sabem, mas está cientificamente provado que 80% das doenças são psicossomáticas. Eu me constranjo, que agora eu estou com o Jefferson aqui. Ô Jefferson, me ajuda aí, Jefferson. Ainda bem que eu estou com o Jefferson. Eu falo essas coisas porque eu estou protegido. Qualquer coisa, fala com o Jefferson. São psicossomáticas, ou seja, elas derivam a partir de causas relacionadas às minhas próprias concepções dela. E aí elas somatizam, e está provado que ao longo do tempo,
o próprio organismo, e até em função de produzir recursos de proteção, ele entra em desequilíbrio. Então eu tenho que definir quais são as minhas prioridades. 20% do que é prioridade resolve 80% do meu problema. Então o que é que está pegando? O americano chamava isso de análise de causa raiz. Lembra? Não, Altair, você se lembra disso, Altair. Você é análise de causa. Tem alguma outra vítima que lembra da análise de causa raiz aqui, gente? Levanta a mão. Não tem. Ah, você também é. Análise de causa raiz significa o seguinte: eu tenho que ir na causa. Você pode pensar hoje, o que é que está me fazendo a minha vida ficar desse jeito? Não são 10 coisas, é uma, 2. E aí você vai planejar em cima delas. Tá? Aí eu trouxe para vocês uma roda da vida. Nós não vamos fazer aqui, porque nós não temos tempo, nós só temos mais 5 minutos. Mas você pode levar na sua casa. Você faz e traz na próxima reunião. Promete? Aí, prometeu, tem que ver. O que você vai fazer? Você vai olhar ali e vai dizer que nota você está dando para aquelas áreas da sua vida. Mas dê uma nota honesta. Seja honesta com você mesmo, pelo menos uma vez, né? Vai lá e fala assim, ó, isso aqui está 2. Sabe por quê? Quando você fala que está 2, você vai perguntar assim, por que está 2? E se você, olha só, hein? E se você quiser conversar, eu vou dizer aqui, ó, tem o Nivaldo, a gente não combinou, né? Mas você pode ir lá no escritório e conversar também, ó, escuta, ó, eu avaliei aqui que está 2 aqui, ó, o que eu faço com esse negócio aqui? A gente também não sabe, mas a gente vai conversar, tá? Vocês entenderam? Façam isso, gente, vai ser muito importante. De acordo? Vamos fazer em casa, tá bom? Fechou? Fechou. A partir desse momento, você define a sua prioridade. Fiquem comigo. Prioridade, lembra? 80-20, 20-80? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Uma vez eu contei, não sei se foi aqui nessa palestra, mas foi numa outra, que quando você está no avião, até agora não está nem fazendo mais isso, né? Que pessoal, eu gostava muito daquilo. A menina, a comissária de bordo, fala assim para você, em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Nesse momento, pegue a máscara que está mais próxima de você, coloque em você primeiro. E depois você ajude os outros. Muitas das vezes nós estamos querendo ajudar os outros quando nós estamos feridos. Isso é uma fuga da ferida. Então, no planejamento, você tem que ser honesto para dizer assim, qual é a minha prioridade? A minha prioridade, Osmar, é espiritual. A minha prioridade é espiritual. Tem um salmo que diz assim, ainda que o meu pai me abandonar, o Senhor não vai me abandonar. Então, se tem alguém que eu quero ficar, é com Deus, porque o resto tudo pode falhar, mas isso sou eu. Cada um vai fazer a sua prioridade. Depois, a segunda prioridade, para mim, quem é? Quem é? Eu. Bonitão aqui, ó. Sabe por quê? Porque pensa bem o Osmar de mau humor. Vocês já imaginaram? Não, pensa você conviver comigo de mau humor. Pensa. Eu com um problema sério. Quem aguenta? Ninguém aguenta. Então, gente, quando você quer ser útil para alguém, resolva você primeiro. Esteja de bem, você já vai fazer um favor para a sociedade. Vai fazer um favor para a comunidade. Porque uma pessoa ácida, a gente chama isso de comportamentos tóxicos. Jefferson está aqui, gente. Jefferson, qualquer coisa você fala com o Jefferson. Tóxico. Pessoas tóxicas, ninguém aguenta. Tá bom? Bom, aí os resultados. Defina objetivos. Nós só temos mais 3 minutos. Então, para a semana que vem, para o dia 16, dia 16 nós vamos fazer o seguinte, combinei com o Pedro.
Nós vamos fazer 15 minutos da finalização dessa palestra. E aí nós vamos fazer uma grande mesa redonda de networking, tá bom? Então vocês já estão para o dia 16 convidados disso. Nós vamos fazer a finalização dessa palestra e uma grande mesa redonda de networking. Promete que vocês vão vir? Então, já que vocês prometeram que vocês vão vir, eu vou passar um outro material aqui para vocês. Deixa eu pedir uma ajuda aqui. Nivaldo, me ajuda, Nivaldo? Defina objetivos que irão transformar completamente a sua vida e realizar os seus sonhos. Nós colocamos nas primeiras palestras nossas, nós colocamos essa frase, e eu quero voltar essa frase com você. Planeje algo tão grande. Eu aprendi essa frase em 2004. Lá se vão 20 anos. Planeje algo tão grande que você vai estar fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Uma das razões pelas quais os nossos planejamentos falham, sabe o que é? Você faz o planejamento de uma coisa que você não acredita ou de uma coisa que você mesmo acha que não vale a pena. Você não faz porque você não acha que vale a pena, você não tem senso de realização. Então por que você vai fazer aquilo? Muitas das vezes você acha que você não merece. Então é isso que tem que mudar. Então planeje algo grande, que esteja dentro de você, que vale a pena. Nos nossos exercícios tem um lugar que fala assim, faça uma visualização do seu objetivo. Antes de você colocar o objetivo, visualize ele. Veja você nele. Veja como ele vai, o que vai acontecer. O que vai ser de você quando aquilo for verdade? Aquilo tem que levar. Esse é o princípio da visão. A visão é uma estaca plantada no seu futuro. Tá? Isso aqui é uma técnica de objetivos que ele tem que ser específico. Qual é o seu objetivo? Vou eliminar 10 quilos. Quando isso é um objetivo, acabou. O seu próprio organismo começa a trabalhar ao seu favor. 10 quilos. É alcançável? É. É relevante? É. Em que prazo? Você coloca o prazo e começa, tá bom? Praticando, é isso que nós vamos fazer aí agora. Ok? Então está aí e nós voltamos na próxima conversa. Eu quero encerrar, e eu vou encerrar agora fazendo uma reflexão com vocês. Isso não estava na pauta, mas eu quero fazer. De tudo que nós estamos falando aqui, você tem que ter uma coisa em mente. Nós vamos para casa agora, daqui a pouco, levar o nosso objetivo, e vocês vão trazer os objetivos. Você faz isso para cada um objetivo, você tira uma cópia disso lá, se for lá o caso, você faz um scan, tira uma xerox e tal, e coloca, você faz o objetivo. Uma das coisas que eu fiz, só para vocês saberem, eu tenho uma planilha em Excel. Se vocês quiserem, eu mando a planilha para vocês. Não é nada, é uma planilha em Excel, onde eu tenho um objetivo, na sequência, e o que vai acontecer com cada um. E todo ano eu revejo aquele negócio ali. E de tempo em tempo eu vou lá dar uma verificada nele, que nosso processo diz que eu tenho que checar. Quando nós falamos, planeje algo tão grande que você estará fadado ao fracasso, se Deus não estiver nele, nós estamos falando de uma outra coisa. Quando a gente está falando de planejamento, de tudo, a gente tem que levar em conta essa frase aqui de Jesus, que eu gosto muito, e é com ela que eu queria caminhar com vocês, para a gente começar a encerrar. Certa vez Jesus disse assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu não sei quanto você acredita em negócio de Bíblia, não sei quantos aqui acreditam, mas não tem problema. Foi Jesus que disse que, disseram que foi Jesus que falou. Mas isso está dentro de um contexto. Essa é uma frase que eu gosto demais e eu coloco essa frase em todo lugar que eu vou. E eu gosto de dizer isso para Jesus. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Mas Jesus estava dentro de um contexto dizendo assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem estiver conectado em mim, esse dá muito fruto.
foi aí que ele conclui dizendo, porque sem mim você não pode fazer nada. Dentro desse momento nosso de planejamento, eu queria desafiar todos nós a entender o seguinte, a um novo posicionamento. Vamos pegar assim o nosso papel, um papel para cada objetivo. Vamos olhar o que nós falamos hoje, das áreas-chave da nossa vida, vamos voltar nas nossas áreas-chave da nossa vida, e vamos perguntar assim, o que é que eu quero fazer na minha vida familiar? O que eu quero fazer com relação aos meus filhos? O que eu quero fazer com relação a mim? O que eu quero para mim? O que eu quero para mim? O que eu quero com relação à minha profissão? Eu sou esse aqui mesmo que eu estou falando, eu vou fazer um plano de transição. Ou eu sou muito mais do que esse aqui e vou fazer um investimento. Se eu for fazer um investimento, vou procurar alguém para me ajudar, como é que faz isso aqui? Mas aí você faz um plano, dentro daquelas áreas. No seu financeiro, como é que você vai fazer com o seu financeiro? Porque plano financeiro é importante, os seus investimentos, como vai ser seus investimentos? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Eu vou contar uma experiência e não é replicável. Se você disser que eu falei que é replicável, eu estou dizendo que pode não ser replicável. Mas, deixa eu desligar aqui que é o pessoal querendo vender coisa para mim. A experiência que eu tenho de vida é o seguinte, todas as vezes que eu fiz um planejamento e coloquei isso diante de Deus, ou ao fazer eu estava diante de Deus, eu não sei por que razão eles aconteceram. É impressionante quando você faz um planejamento sério, você tromba com pessoas que complementam o seu planejamento. Eu não sei quanto de vocês já tiveram essa experiência, mas é uma coisa impressionante. Então, o que eu estou querendo ir além, eu estou querendo ir além do que você vai escrever. Eu estou querendo mostrar para você que é o seguinte, o que você vai escrever vai acontecer, porque acontece. Jesus falou assim, sem mim você não pode fazer nada. Eu gosto das contrapartidas dos absolutismos. Sem mim você não pode fazer nada. Qual é o contrário disso? Ué, gente, vamos começar a ser prático. Se eu não estiver lá, vocês não vão conseguir fazer. Qual é a conclusão natural que você chega? Se o Osmar estiver lá, nós vamos conseguir fazer. Então estou tranquilo, Osmar, então você vai lá, você vai para casa, você nem vai lembrar do que você tem que fazer amanhã, porque o Osmar vai lá amanhã e o Osmar vai lá amanhã está tranquilo. Essa mudança de comportamento que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um planejamento não pensando assim, olha para mim aqui. Não olha para mim. Olha para o que vai acontecer com esse planejamento. Agora, se você não tiver um planejamento, gente, para quem não sabe para onde quer ir, até vento de popa atrapalha. Eu já falei para vocês que vento de popa é o sonho de todo mundo, é um ventinho empurrando na traseira. Agora, imagina você não sabe para onde vai. Aí chega o Oséias e fala assim, Osmar, pode deixar que eu vou te ajudar. Espera que eu vou te empurrar. E começa a me empurrar para me ajudar. E eu falo, não, Oséias, vai devagar, porque eu não sei para onde eu quero ir. Porra, não dá para ajudar. Tem dó. Então, se você quer agora, no ano de 2024, e no terceiro quartil de 2023 ter sucesso, diga para Deus o que você quer, por favor. Agora, seja honesto. Mas a palavra que eu queria que nós levássemos hoje, e nós vamos fazer mais um momentinho agora de network, era, sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas dentro dessa visão, a visão contrária é, com Cristo nós podemos fazer qualquer coisa, tá bom? E num bate-papo nosso, Altair, fala um pouquinho da empresa. 25 segundos. Quem mais vai falar depois do Altair? Porque a reclamação dessa semana foi, a gente só tem palestra, não tem tempo de fazer propaganda na nossa empresa. E eu quero que vocês tenham tempo. Fala, Altair. Bom dia, pessoal. Opa. Não, está aqui. Não, mas pode falar sua voz aí que vai. Mas enquanto isso... Já tenho 15 segundos. É verdade, você já perdeu 15 segundos. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma empresa de consultoria, a Rise Consulting. Nós atuamos na área automotiva, onde nós trabalhamos muito com planejamento estratégico, objetivos estratégicos. E hoje, os nossos principais clientes, como eu disse, automotivas, são empresas multinacionais. Tá ok?
Esse é o Altair. Meu nome é Elvis, eu trabalho na empresa da família, na área de tecido, chama Molina Teste. O meu objetivo hoje não é falar a meu respeito, nem da minha empresa. O meu objetivo é pedir para que um amigo, o Jefferson, venha aqui à frente, porque na outra vez eu pedi para que ele viesse e se apresentasse. Ele falou que ficou com vergonha de vocês, né? E ele está fazendo aniversário hoje. Então eu fiz questão de deixar a empresa parada e para vir aqui e dizer para ele, para fazer essa apresentação. E eu vou te dar uma dica como você vai fazer. Você fala de você, fala do seu trabalho, fala por que você gosta de fazer amigos, e olha para esse rapaz aqui, ó, e fala assim: Osmar, eu espero na próxima vez saber mais sobre tal coisa, sobre o meu destino, onde eu devo ter mais determinação para alcançar as minhas metas e saber quem eu sou. Pode vir. Aê! Bom, parabéns! Parabéns a você! Parabéns! Bom dia, meu nome é Jefferson, né? Como ele falou, primeira vez que eu vim aqui, fiquei travado mesmo. Sentei lá no fundo, lá, fiquei com vergonha de falar. Eu trabalho com energia solar, né? E aquecedor solar, representante, né? Estou começando agora aqui na cidade de Americana. E eu quero aprender mais, o Miguel falou, eu quero aprender mais aqui, né? Eu tenho a maior satisfação de estar participando aqui do GAP aqui, estou aprendendo bastante coisa e quero saber mais sobre o planejamento. Legal. Tá joia? Muito bom. Obrigado pela atenção. Obrigado. Um ótimo dia para vocês. Mas fica à vontade, dá uma olhadinha para esse povo aí, para você ficar mais familiar. Dá uma olhadinha para eles aí. Aê! Aê! Aniversário! Feliz aniversário! Bom dia. É minha primeira vez aqui, eu gostei muito da palestra, muito bacana. Eu sou da Pisani Coberturas, eu tenho uma fábrica de telha termoacústica e a gente são fabricante de estrutura metálica, de calha, tudo produção própria. E a gente vende tanto material para quem faz o serviço, como também entrega o produto pronto, que é o telhado industrial e residencial. Tá? É tudo voltado para a construção civil. Maravilha. Tá bom? Você, continuando nas nossas reuniões, entra no grupo do GAP e põe a sua propaganda lá, tá bom? Olha lá! Saudade de você! Bom dia, eu sou a Pri Nunes, meu propósito de vida é eternizar legados, faço isso escrevendo livros, e agora eu estou com um projeto escrevendo o livro do Hugo Farias, aquele que mora em Americana, né, que correu 365 maratonas. Quem conhece a história dele? Legal, então é uma história de vida muito inspiradora e a gente está com um projeto aberto para quem quiser vincular a tua marca, a marca da tua empresa, a essa história aí de grande propósito, né, que foi inspirar pessoas. Então, quem tiver interesse pode me procurar. Fantástico, fantástico. Meu nome é Pedro Miranda, participo do GAP desde a primeira sessão. Eu tenho uma empresa de móveis planejados em Santa Bárbara do Oeste, chama Formar e Planejados, tá? Então, se você está precisando de algum móvel para sua casa, residência, comércio, o que você precisar, nós executamos. Não tão bonito como a Smart, mas é mais barato. Ele é muito modesto, né? Mais alguém? Falando, não, essa coisa do Pedro é um fato, não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa que faz internacionalização de empresas, buscamos investidores para os Estados Unidos, faço mentoria empresarial. O que eu faço? De fato, eu vou plagiar o Eduardo é minha vítima. Primeiro eu copiei os móveis dele. Aí outro dia a gente estava lá sentado e ele falou assim: agora meu negócio é o Ministério da Conversa. Eu descobri que o meu Ministério da Conversa. Então o que eu faço é mentoria empresarial, é conversar. Quem tiver dor, vai lá conversar, é isso aí. Bom dia, sou o Osaes. Eu tenho uma empresa também na linha de sistemas de aquecimento de água, não somente aquecimento, mas também, não somente instalação e venda, mas também a manutenção, assessoramento, tá? Então, teve 2 colegas aqui do grupo que, graças a Deus, eu consegui ajudar, né? Uma foi a Priscila, né? Então, eu devo dizer a vocês que
na minha postura de trabalho, nem sempre a manutenção que eu vou fazer, eu vou até você. Eu primeiro quero saber o que está acontecendo e, se possível, eu vou te ajudar à distância, porque o meu objetivo não é ficar fazendo visitinhas, cobrando visitinhas, que isso não vai enriquecer ninguém. Então, eu quero que eu seja conhecido pelo trabalho que eu faço, e não somente com dinheiro. Deixa eu falar do Oséia. Gente, importante, nós do GAP, nós temos que ser diferentes mesmo. E uma das coisas do nosso grupo é assim, ó, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de reclamação, nós vamos tirar do grupo. Por que eu quero dizer isso? A empresa do Oséias, todos os atendimentos foram elogiados pela ética, pela informação, pelo suporte. É esse gap que nós queremos, onde nós fazemos a diferença, nós vamos além. Nós não somos, é o que nós falamos, nós não somos um grupo de empresários, vai aqui, me dá mais um lead, me dá 2. Não, nós somos o grupo do abraço, nós somos o grupo do café, nós somos o grupo da conversa e nós fazemos negócio. Aliás, a gente gosta muito de negócio. Não vem dizer que a gente não gosta de negócio, mas nós gostamos de negócio com sustentabilidade. Nós vamos fazer negócio hoje, amanhã, mês que vem, no outro mês, daqui 10 anos, é isso. Parabéns, Zé. E assim tem sido os relacionamentos do GAP. Tá bom?